Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama no Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. E também nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Se você ainda não for cadastrado, faça isso, se cadastre, né? E esteja conosco a cada quadro aqui no canal. De momento aqui, estamos dentro do quadro Jovens Sois Fortes, onde estaremos aqui dando início, né, ao primeiro trimestre, que tem como tema central, né, aqui no caso da classe do jovem, plano perfeito. Aí diz, a salvação da humanidade é a mensagem central das Escrituras. A salvação da humanidade é a mensagem central das Escrituras. E vamos estar então vendo aí primeiro tema, que tem como título aí o sentido bíblico da salvação. Provavelmente estaremos tratando aí da grade da soteriologia, quando estudamos aí ou algum instituto teológico ou até mesmo uma escola, faculdade teológica, tá bom? Seja ele o básico, seja ele o médio ou bacharelado, estaremos tratando dessa grade também ali dentro desse estudo, que é a grade da soteriologia, que fala da salvação, né? Para tanto, vamos estar orando, né? Antes de estarmos conhecendo esse conteúdo. Mas antes de orar, eu queria aqui restabelecer aqui uma informação que eu dei, que eu não estaria mais gravando aqui, né? Conteúdo das revistas dominicais, em face de não fazer parte mais da Assembleia de Deus, porque estaria ali congregando, na época que eu falei, né? Na Ministério Opinião, mas eu não. A minha questão toda é que eu fiquei 28 anos na Assembleia de Deus, então fica difícil você acabar se acostumando com outro tipo de liturgia, né? Como é o ministério da Peniel, Palavra de Vida. Não vou dizer que amanhã eu não possa estar ali, mas de momento eu preferi procurar uma porta, né? Que tenha os mesmos viés das Assembleias de Deus, então estou agora visitando ali a igreja Assembleia de Deus, Ministério Belenzinho, e se Deus assim permitir, confirmar, né, estarei ali congregando neste ministério, Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. Aliás, é até que próximo de casa, mas não é dado a isso que eu estou escolhendo estar ali, mas como tem esse ministério aqui perto, eu vou estar ali. Poderia estar aí na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, mas eu optei mais aqui pela Belenzinho, que já conheço, né? E aqui é mais perto de casa. Eu sei que para obreiro eu não vou poder ter essa margem, essa possibilidade, porque até então é justamente essa conversão do Belenzinho que não permite que o homem tenha barba, né? No meu caso, meu cavanhaque, como eu uso às vezes, e tem momento que eu tiro, então eu vou ficar ali porque eu vou estar como membro. Como membro não tem problema algum, tá bom? Eu vou agora estar aqui, vamos estar aqui agora orando então, tá bom? Precisava dar essa nota aí para os amados. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor há de vir em buscar para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar junto. Essa, Senhor,
É a promessa que o Senhor tem nos deixado e pela qual estamos aguardando. Queremos te pedir nesse momento a tua bênção no início desse primeiro trimestre de 2026, a cada conteúdo, a cada quadro aqui, Senhor, que não nos falte, Senhor, a direção do Senhor, que não nos falte a compreensão dada a cada um de nós pela iluminação do teu Santo Espírito. Seja, ó Pai, na coletividade, ou seja, na individualidade de todos nós que aqui estaremos no momento e nesse percurso a conhecer cada conteúdo das lições dominicais aqui em cada quadro, estudando juntos, jovens fortes e adolescentes de Deus. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, como também nos próprios demais quadros que tratam, Senhor, da tua palavra. Em todos eles, somos totalmente dependentes da tua direção e que o Senhor venha abrir nossos olhos para esse entendimento. Pedimos, Senhor, isso tudo em nome do Senhor Jesus, já te agradecemos. Amém. Tá aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Texto principal. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Compreendemos, né? Nós que todos quanto têm uma intimidade com a palavra de Deus, que esse versículo faz parte justamente daquele momento triste, daquele momento que mudou toda a esfera da criação de Deus, por conta de Deus ter dado a Adão a prerrogativa de representar a todos nós, a humanidade. E diante da queda de Adão e Eva, Deus ele chegou para Adão e disse: por tua causa toda a terra será amaldiçoada. Do suor do teu rosto comerás, né, dos espinhos e abrolhos, por aí foi a sentença que Deus deu não só a Adão, mas se estendeu a cada um de nós. Diante dessa condição, seguindo a essa questão, Deus ele deixa uma promessa de salvação. Quando o Senhor diz, né, fala dessa semente, ela está aqui profeticamente falando, né, do Senhor Jesus. E é justamente aí que se darmos, já de princípio, a entendermos o sentido bíblico da salvação. Porque há essa questão central da salvação da humanidade como assunto principal da Bíblia? Porque é justamente em face da queda da humanidade pela representatividade e pelo pecado ali cometido por Adão. Resumo da lição: a salvação na Bíblia é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento e se cumpre plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento. É muito importante o resumo dessa lição, caro jovem, para que eu e você possamos compreender que, ainda que estejamos sobre os viés do Novo Testamento, isso jamais podemos descartar a importância, e isso de valor igual, à questão do Antigo Testamento. Porque é justamente através do que está escrito no Antigo Testamento e que nós vemos o seu cumprimento no Novo Testamento. Um exemplo assim bem claro é a questão da vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus, em que tem ali mais de 300 apontamentos ali no Antigo Testamento, e todos eles se confirmando, e todos esse detalhe quando da vinda do Senhor Jesus, quando do seu ministério e também quando da sua entrega. Foi ali no Calvário que se cumpriu aqui Gênesis 3,15, quando ele diz: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Está falando aqui, né, do diabo, de Satanás. E tu
lhe ferirás o calcanhar, que já está se referindo aí à pessoa bendita do Senhor Jesus. Ainda que ele foi ferido no Calvário, ele é o cabeça. Ele venceu a morte. Ele quebrou os aguilhões, né, da morte. Por isso que ele nos deixou a promessa do Senhor Jesus quando ele disse, assim, revelando aos discípulos ali a questão da igreja, quando ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo, na sua essência a priori, trata justamente que a morte já não mais teria força contra aqueles que dormirem, daqueles que partirem dessa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, logo, não podemos desprezar o Antigo Testamento e muito menos o Novo Testamento. Porque quando Paulo ele diz toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, para redaguir, para corrigir, Paulo naquele momento estava se referindo justamente ao Antigo Testamento. Porque na oportunidade de Paulo ter declarado, feito essa declaração, escrevendo ali a Timóteo, a carta pastoral, ele estava se referindo ao Velho Testamento, porque não tinha ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento ele acabou tendo o seu compêndio, a sua formulação, né, escriturística, a partir dos 400 anos. Até lá foram tudo questão oral. Tinha o Velho Testamento que tinha os rolos, e na questão do Evangelho, do ministério de Jesus, foi tudo pregado, né, através da verbalização, através dos discípulos todos quanto tinham conhecimento do Evangelho. Texto bíblico, né, que nós estamos vendo aqui, ó, vou voltar aqui, ó. A salvação bíblica é o livramento de Deus que começa no Antigo Testamento. Então vamos ver aqui, a leitura bíblica vai estar falando um pouquinho mais disso aí, terminando no Novo Testamento, né? Juízes 2, 16, 18, 1 Samuel 7, 7 a 10, 17, 45, 46, 19, 5 e João 3, 16, 17, quando diz: Juízes. E levantou o Senhor juízes, que o livraram da mão do que o roubaram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e o livrava da mão seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Então aqui vai trazer esses textos, a questão já da atuação de Deus nesse aspecto de buscar livrar, né, o povo, aqui no caso Israel, que representa a todos quantos creem no Senhor Jesus, a todos que crêem em Deus, né, como seu povo, e aqui ele fala sobre essa questão dessa intervenção de Deus. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa do filisteu. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus, pois nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro, olha só, que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Isso deu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, que era o cordeiro, observe aí os tipos, a representatividade, a figura, já apontando no Velho Testamento para o seu cumprimento no Novo, quando trata aí do cordeiro, principalmente. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. 17, 45, 46. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens da minha espada e com lance e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os copos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E por último, 19:5, né? Por Samuel, 1 Samuel 19:5. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus,
e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E por último, João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Introdução. Neste primeiro trimestre do ano, que na classe do jovem, né, vamos estudar a respeito da maior prova do amor de Deus pela humanidade, a salvação em Cristo Jesus. Nesta primeira lição, vamos aprender que desde o Antigo Testamento, a salvação tem um sentido de livramento. Foi pelos textos que nós lemos. E é o próprio Deus quem levanta líderes para libertar o seu povo. Assim como ele levantou juízes, assim como ele levantou reis, né? Isso já apontava para o clímax, pelo qual Deus ia levantar um que jamais não haveria mais qualquer substituto, porque ele seria perfeito com respeito a essa escolha e ia ser um instrumento na mão de Deus, enviado pelo Senhor, que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta primeira lição, vamos aprender. Também vamos ver como essas ações libertadoras apontavam para a salvação completa e eterna que foi revelada em Jesus Cristo. Aqui, cabe nos perguntar: temos pensado a respeito do que realmente significa ser salvo? E como esse livramento espiritual transforma a nossa vida hoje? Então, são duas perguntas a ser respondidas por cada um de nós, pelo qual temos que ter o conhecimento, como diz a segunda pergunta. E como esse livramento espiritual transforma a nossa vida hoje? Isso é uma convicção que tem que ter aqui, antes de partirmos dessa vida. Conceito bíblico de salvação. O conceito. Compreender o conceito da palavra salvação é essencial para entendermos essa doutrina bíblica tão importante, da teologia sistemática, que é a soteriologia. Usamos o termo soteriologia, que vem do verbo grego sozo, que significa salvar, para nos referirmos ao estudo da salvação. No Novo Testamento, essa palavra aparece a maioria das vezes com o sentido de perdão dos pecados e a oportunidade de viver para sempre com Deus. Mas também pode se referir às curas físicas. Já no Antigo Testamento, o significado mais básico é o de livramento, seja de grandes calamidades, seja da escravidão imposta pelos inimigos. Segundo subponto, no Antigo Testamento, conceito bíblico de salvação dentro do Antigo Testamento. No hebraico, duas palavras principais expressam o conceito de salvação: Netsal e Is'a. Ambas trazem o sentido de livrar ou salvar, podendo se referir a aspectos naturais, jurídicos ou espirituais. Esses verbos aparecem com o significado de livramento físico, espiritual ou pessoal, como referencia aqui o versículo bíblico que você pode estar lendo, parando o vídeo e lendo, tá bom, jovem? Assim, podemos dizer que a história do povo de Deus no Antigo Testamento é também a história da ação salvadora de Deus, aí, como foi dito, né? Foi mencionado. A respeito de um povo escravizado, que em seguida peregrina no deserto, habita na terra prometida e é expulso dela por causa da desobediência ao Deus que o salvara da mão de Faraó do Egito. É importante esse último parágrafo, porque todo esse processo pelo qual passou Israel é a figura para o Novo Testamento, para a igreja. Nós estamos aqui peregrino, porque estamos em meio ao deserto desta vida e deste mundo, caminhando para a terra prometida, que é habitar com o Senhor, como nós oramos no início, porque ele mesmo disse: eu virei outra vez, vos levarei, para que onde eu estiver. Então, a questão toda é onde o Senhor está. O céu não é céu por simplesmente ser céu. O céu é o lugar que traz a figura, né, de descanso, de gozo e imperfeição.
Isso só se dará em Cristo Jesus, com Ele, estando com Ele, como Ele deixou-nos a promessa. E por último, a verdade, né, de que se nós não permanecermos na obediência, se nós nos revoltarmos ou nos voltarmos para o pecado, que é a questão de uma vida em pecado, consequentemente em desobediência ao Senhor, haveremos de não ter a condição de fazer parte desse contingente que entrou na Terra Prometida. Então, observe quanto forte, intenso, né, o Antigo Testamento nos remete, né, à realidade do que tem acontecido no Novo Testamento e continua acontecendo, né? Vamos continuar pregando, vamos continuar proclamando a palavra do Senhor, e muitas vidas ainda hão de crer e fazer parte desse contingente em peregrinação. Observe esse detalhe agora que me veio em mente pelo Senhor, amado e querido jovem. Israel saiu do Egito, já tinha um contingente ali gentílico com ele. Foi, dentro da própria lei, Deus estabeleceu essa possibilidade, né? Daqueles que faziam parte do povo de estar junto com Israel, servindo ao mesmo Deus, a exemplo de Ruth, por exemplo, que se ater aos mandamentos, aos sacrifícios. Mas observe que a realidade da caminhada de Israel, desse trajeto até a Terra Prometida, e já dentro da conquista e a mercê desta trajetória toda, observe que muitos passaram a fazer parte ali, juntamente com Israel, desta fé em Deus. Não é diferente a igreja, nós estamos a peregrinar. E nesta peregrinação, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo como o bom semeador. Nós estamos lançando a semente à direita, à esquerda, à frente e atrás. Nós estamos, quando falamos da palavra de Deus, quando proclamamos o evangelho, em tempo e fora de tempo, por todos os meios como nós temos hoje, pela tecnologia, como é o caso específico aqui em que nós nos encontramos, o canal do YouTube, né? Por esta via, e aqui pelo canal A Voz do Caminho do Deserto e tantos outros que fazem corpo a esse mesmo trabalho, e essa mesma esfera e alvo, nós estamos, amados, também fazendo com que muitos venham ser agregados, porque o Senhor Jesus disse que muitos ainda iriam fazer parte do aprisco do Senhor e haveria lugar ainda para eles. Louvado seja, haverá lugar para todos, até a consumação haverá salvação, até no momento da tribulação haverá salvação. Muitos acabarão sendo salvos por uma renúncia mesmo, por uma fé na prática de dar sua própria vida ali, quando da declaração e confissão pública, né? Como muitos morreram no Novo Testamento e muitos na tribulação vão morrer a partir da degolação, porque vão estar declarando a sua fé no Senhor Jesus. Então, observe essa verdade aqui, que é muito útil para a nossa meditação. Segundo ponto, Deus levanta salvadores para o seu povo. Juízes, pessoas usadas por Deus para salvar. O livro de Juízes fala de um tempo difícil em Israel, marcado por crises espirituais, morais e sociais. Uma frase resume bem esse período. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Mesmo diante desse cenário caótico, Deus continuava agindo e levantava juízes, líderes escolhidos por ele para libertar o povo da opressão do inimigo. E hoje, quem é? Quem é esses que Deus tem levantado? A igreja, todos quanto fazem parte do corpo de Cristo, são a exemplo e pela figura de juízes dessa liderança, somos nós. A levar a proposta do livramento, o socorro de Deus, a salvação de Deus por intermédio da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas é importante perceber que Deus só levantava esse líder depois que o povo se arrependesse de verdade e chamava por ele. Observe que também diz aqui que esse contexto de juízo, porém cada um fazia
que parecia reto aos seus olhos, é o contexto em que vive este mundo. O mundo vive, amado jovem, sobre esse aspecto. Cada um faz o que bem, né, diz o seu coração. Porém, Deus continua salvando. A igreja continua pregando. E muitos desses que andavam segundo seus corações, agora já não andam mais, mas andam segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Esses juízes geralmente tinham perfil militar e vinham de diferentes tribos de Israel. Otiniel, Eude, Débora e Gideão são exemplos de pessoas comuns que Deus usou para trazer paz e restaurar a fidelidade ao povo da aliança, ou seja, trazer a salvação. Então aqui confirma, né, que agora é a igreja do Senhor que tem essa incumbência. Deus levanta salvadores para o seu povo, segundo o subtópico Samuel. Salvação pela liderança espiritual. Quando lemos 1 Samuel 7, notamos que o povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual por causa da corrupção dos sacerdotes, especialmente dos filhos de Eli. Como consequência, os filisteus venceram Israel e levaram a arca da aliança. Mas no capítulo 7, Samuel chama o povo ao arrependimento e eles se voltam para Deus com jejum, oração e confissão de pecados. Samuel orou com fé e Deus respondeu, fazendo com que o povo fosse salvo da mão dos filisteus. Esse episódio mostra como a fé, o arrependimento e uma liderança espiritual foram essencial para o livramento da nação. Que aponta para a importância, né, dos líderes que o Senhor tem levantado em meio ao seu povo, que no caso aqui, nosso é o anjo da igreja, né, o pastor. Não é o pastor presidente, é o pastor da igreja, tá bom, irmão? Pastor presidente não tem esse termo na Bíblia. E nem qualquer versículo que dá margem para chamar como tal. Nem mesmo discípulos, né, Pedro se impulsionava, tomava sempre à frente, mas ele não era o pastor presidente. Em um momento, esse termo é usado no Novo Testamento para a questão do pastor, e sim um dom, uma chamada dada por Deus para o benefício do seu rebanho. Terceiro subponto, Deus salva por meio da confiança em Deus. Em 1 Samuel 17, vemos Deus usando Davi para derrotar Golias, o gigante que aterrorizava Israel. O jovem pastor confiava totalmente em Deus, e essa fé por ele nutrida resultou em mais um grande livramento para o povo. Até Jonatas reconheceu que foi o Senhor que deu a vitória. Mais tarde, Davi também experimentou a salvação em nível pessoal. Ele orou pedindo perdão pelos seus pecados e clamou para ser salvo das suas culpas. Antes de continuarmos lendo, a figura aqui, caro jovem, de Golias, pela lição, representa o inimigo das nossas almas, em que Davi venceu não por conta da sua agilidade em atirar pedra, mas sim pelo milagre de Deus. Porque observe que a pedra, ela bateu na testa de Golias, e observe que tudo que atinge-nos pela frente nos faz cair para trás, mas Golias caiu para frente, já não deixando dúvida que não é a nossa salvação e o livramento que o Senhor nos dá, não está na nossa habilidade, não está na nossa qualidade como crente, maturidade na fé. Isso representa a armadura de Saul. Não é a armadura, muito menos a agilidade de agir, de usar pedra, porque quando Davi usou essa própria pedra para derrotar Golias e o venceu, ele venceu pelo ato da fé, como ele disse. Tu vens a mim com espadas, né? E armas, né? Que ele disse lá. E eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Então foi na força do Deus dos exércitos de Israel que Davi venceu Golias. Assim como Paulo nos orienta em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Por que fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Porque com respeito à realidade espiritual da nossa vida de caminhada, de trajetória até aquele dia,
do arrebatamento é justamente a força de Deus, porque nós não temos força dentro dessa realidade, dentro desse percurso. É o Senhor que nos capacita. Fato este que o escritor Abel diz: olhai para Jesus, o autor, ou seja, que principiou tudo, tanto na nossa fé como a questão do sacrifício vicário, o autor, ele que morreu na cruz do Calvário, mas também o autor que principiou nossa fé, o autor e consumador da nossa carreira, da nossa fé. Então é o Senhor Jesus que nos deu início a esta salvação e ele nos levará até o final dessa trajetória, assim como fez Moisés. Porém, Jesus, ele não vai fazer como Moisés, ele vai nos levar até o fim, porque é maior do que Moisés, diz o livro de Hebreus. Tudo isso apontava, isso de forma incomensurável, né? Tudo isso apontava para o ministério que seria revelado em Cristo, olha só. Cristo em vós, esperança da glória, que habitando em nós é a nossa garantia da glória futura e da vida eterna. Do livramento físico à salvação, primeiro subponto do terceiro e último ponto. O sentido pleno da salvação, ele se encontra em Cristo. Do livramento físico à salvação eterna. A salvação, como é ensinada no Novo Testamento, pode ser vislumbrada desde Gênesis 3,15. Neste versículo, Deus promete que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, ou seja, do diabo. Por isso, Gênesis 3,15 é conhecido como proto-evangelho, primeiro anúncio da salvação na Bíblia. Ali, logo após o pecado entrar no mundo, já se anuncia uma esperança, a salvação definitiva. Ao longo da Escritura, o sentido da salvação vai se ampliando, né? Vai se desenrolando. Não se trata apenas de livramento físico nacional, mas de algo muito maior. O perdão do pecado, a reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. E aqui eu preciso parar para deixar aqui 2 versículos como âncora pela qual temos que ter em nosso coração. Como aqui já está falando do antigo, vou ler um versículo, tem mais, mas vou ler um versículo no antigo e um no novo, que nós precisamos ter essa âncora de salvação, né, da certeza da nossa vida. O primeiro que nós vamos ver está no Velho Testamento, fora outro, né? Vou ler esse daqui. Salmo 49, versículo 15, quando diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. Quando o salmista diz assim, ó: mas Deus remirá minha alma do poder do céu. Olha só, pois me receberá. Foi o que aconteceu com Lázaro. Assim que morreu, diz a Bíblia que um séquito veio e levou Lázaro. Assim somos nós, não permaneceremos na sepultura. Amém? E o versículo do Novo Testamento, poderia ler outro no Antigo, mas no Novo, que nós temos que ter essa certeza, que é uma declaração de certeza do salmista. Mas Deus remirá minha alma do poder do céu. Está falando da sepultura. Pois me receberá. Essa convicção que temos que ter, amados e queridos jovens, na nossa trajetória de fé. E também aqui no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quando diz aqui, Paulo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer outra certeza dentro desse capítulo ainda? Então vamos para o versículo 18. Olha o que diz Paulo: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória, olha só, que em nós há futuro, né, de ser revelado. Então, esta âncora tem que partir, tem que estar em nós, pela compreensão, né, de vivenciarmos pela fé o real sentido pleno da salvação, que é Cristo Jesus. Jesus como Salvador prometido. Jesus Cristo é o Salvador anunciado desde o início. Ele é o cumprimento da promessa feita em 3,15, semente da mulher.
e é chamado de Jesus, por ele salvará o seu povo, seus pecados. Ele é o verdadeiro libertador. O novo Davi, que vence não apenas gigantes humanos, mas o seu maior inimigo, o pecado. Por isso a Bíblia é clara, nem outro há salvação. Não existe outro caminho. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Isso nos mostra a urgência da pregação do Evangelho. Sem Jesus não há salvação. Sem ele não há reconciliação com o Pai. Sem ele não há vida eterna. Pois quem tem a Cristo também tem a vida eterna. Não diz terá, mas tem. Por último, a salvação hoje. Uma experiência espiritual e eterna. Ser salvo significa sair de uma condição de morte espiritual e entrar em uma nova vida em Cristo. É deixar de estar nas trevas para viver na luz de Deus. Diz aqui Efésios 2:1, 8 e 9. Romanos 10, 9 e 10. A salvação transforma a nossa natureza interior. Pelo Espírito Santo, passamos a ter novos pensamentos, sentimentos, desejos alinhados com valores do reino de Deus. É como se fôssemos crucificados com Cristo, morrêssemos com Ele, ressuscitássemos e já estivéssemos experimentando a realidade da eternidade, mesmo ainda vivendo neste mundo. Mas a salvação também tem uma dimensão futura. Um dia estaremos com Deus em um corpo glorificado, onde o pecado e a morte não existirão mais. Como diz Paulo, tragada foi a morte pela vitória. Concluindo, a salvação é um tema central em toda a Bíblia, no Antigo Testamento. Vemos Deus livrando o seu povo dos inimigos. Deixa eu só ver aqui se aqui está mudando. Ah, tá. Pensei que não tinha mudado aquela hora que eu estava lendo, né? A salvação é um tema central em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, vemos Deus livrando o seu povo dos inimigos. No Novo Testamento, essa salvação alcança uma nova dimensão. A redenção dos pecados por meio de Cristo. Precisamos compreender esse plano divino como algo contínuo e progressivo. Uma história de amor e graça que vem sendo revelada desde o Éden. A doutrina da salvação é um convite a refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz. A viver com propósito agora, nesta vida, e a manter viva a esperança da eternidade com Deus. Olha só. E manter viva a esperança. Fala de convicção, de coração, da eternidade com Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E um abraço a todos. Até a próxima programação. Tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Pai, Te agradecer por o período que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo, agora já do primeiro trimestre, primeira lição de 2026. Nos abençoa durante todo esse período, abençoa cada jovem, salvando aqueles que ainda estão fora da Tua presença. E, Senhor, batizando com o Espírito Santo e dando, Senhor, crescimento a todos quantos já andam na Tua santa presença. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos e já Te agradecemos por tudo e por todo esse período, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima programação, se assim o Senhor nos permitir.